Olá, tudo bem? Sou a professora Egli Secone e estou aqui de volta com a nossa série de vídeos tratando a respeito do inventário e a partilha na prática. Hoje o tema que eu vou tratar com você é a respeito da gratuidade processual no processo de inventário e o arrolamento, que é uma questão que gera algumas dúvidas em relação aos advogados, quando é possível e quando não é possível se pleitear aí a gratuidade processual. Então, o que nós vamos observar? Primeira situação importante, nós temos a possibilidade de fazer um inventário judicial, que é um processo mais complexo, quando há um patrimônio que ultrapasse aí 1.000 salários mínimos, ou seja, hoje em torno de 1.100.000 reais, e não haja concordância entre os herdeiros. E se não há concordância, obviamente que nós já excluiríamos a possibilidade do inventário por escritura pública. Então, neste caso, tem o inventário. A outra possibilidade que nós temos é do arrolamento. Naqueles casos em que nós temos um patrimônio num valor reduzido, né, que chega até 1.000 salários mínimos, como disse, 1.100.000 reais, e que os herdeiros sejam concordes em relação a eles. Então tem uma possibilidade ou outra, inclusive quando o patrimônio tem esse valor de até 1.000 salários mínimos, mesmo que haja menores, o processo de inventário pode ser processado pelo procedimento do arrolamento. E temos o inventário extrajudicial. No caso do inventário extrajudicial, não há que se falar nessa benesse da gratuidade, porque para se pleitear, para se beneficiar da gratuidade no inventário extrajudicial, ela tem que ser concedida judicialmente. Então eu diria que em termos de viabilidade, se você já vai pedir judicialmente a gratuidade, já faça lá o seu arrolamento, já faça lá o inventário e não peça gratuidade para depois fazer o arrolamento, ou na verdade o inventário extrajudicial. Então nós excluiríamos essa primeira hipótese. Então a gratuidade poderia ser pleiteada em duas hipóteses, que é do inventário ou do arrolamento judicial. Qual que é a grande questão aqui? Quem é o beneficiário da gratuidade? É o espólio ou são os herdeiros e a viúva ou o viúvo? Essa que é a grande questão. Num primeiro momento, logicamente que nós vamos pensar que o espólio ele é uma universalidade de bens e que ele tem a sua representação judicial. Então, a princípio, o espólio é que será o beneficiário aí da gratuidade processual, certo? É o espólio que vai pleitear. O que o juiz vai considerar neste momento? Ele vai considerar o patrimônio a ser partilhado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o patrimônio a ser partilhado ou no patrimônio a ser partilhado tiverem vários imóveis, tiverem veículos e tiver dinheiro, dificilmente o juiz vai dar gratuidade. Ah, professora, mas os herdeiros eles são pobres, eles não têm condição de arcar com as custas do processo. Não importa, o que o juiz vai considerar neste caso é o patrimônio a ser inventariado. Tem dinheiro a ser inventariado, o que se faz? Pede-se um alvará no processo para levantar o dinheiro e pagar as custas. Inclusive, informa isso para o juiz, fala, ó, excelência, eu preciso levantar esse dinheiro para que as custas processuais sejam pagas. E o juiz normalmente concede, certo? Agora, uma segunda hipótese, tem lá um patrimônio reduzido, né? Tem lá um imóvel de valor baixo, é processo de arrolamento, não tem dinheiro, não tem veículo que possa ser vendido para fazer dinheiro e pagar as custas. E os herdeiros pleiteiam aí a gratuidade processual. O juiz vai olhar para o patrimônio e vai verificar que no patrimônio não tem dinheiro ou bens liquidáveis para poder pagar as custas processuais. Nesse caso, então, o que nós temos? Aí sim nós vamos verificar a situação econômica dos herdeiros. É ela que vai definir se eles fazem jus a essa benesse da gratuidade processual. Então, neste caso, se o juiz verificar que os herdeiros também não têm condições econômicas, e observem aqui uma questão muito importante, de que aqui o que o juiz vai considerar é essa falta de condições de arcar com essas custas do processo.
O juiz não quer que a pessoa que vá lá comprove que ela vive numa situação paupérrima. Não, não é isso que o legislador quer. Até mesmo o artigo 98 do Código de Processo, quando trata da gratuidade processual, não é isso. Ele trata naquela situação em que a pessoa declara que ela não tem condição de arcar com as custas do processo sem que comprometa aí o seu sustento e da sua família. Então, nesse segundo caso, normalmente é o caso de arrolamento. É o valor baixo dos bens que serão inventariados, né, pelo processo de arrolamento, e os herdeiros não têm condições, ou a viúva ou o viúvo também não tem condições. Então, neste momento, se pleiteia aí a gratuidade processual. Aqui vem uma questão muito importante, então, que você vai ter que analisar o caso concreto e verificar se a sua situação é de gratuidade, porque no inventário não tem bens liquidáveis, ou se a sua situação é de gratuidade porque os herdeiros e o cônjuge sobrevivente está numa situação de hipossuficiência, tá? Então, guarde isso. Num primeiro momento, eu vou considerar o espólio, que é essa universalidade de bens. O juiz vai considerar o espólio para verificar se há a possibilidade ou não de considerar a gratuidade. E atendem para um detalhe importante, que é a inteligência da jurisprudência, é de que não há impedimento do acesso à justiça quando o juiz indefere a gratuidade. Porque muitas vezes o que acontece na prática é de que o juiz indefere a gratuidade, mas ele autoriza que as custas processuais sejam recolhidas ao final. Tá? Porque exatamente dá tempo no meio do processo de vender um veículo, de levantar um dinheiro que está depositado e que as custas sejam pagas. Porque no caso do arrolamento, o formal de partilha só será expedido, o juiz só vai homologar a partilha por sentença a partir do momento em que as custas processuais forem pagas. Lembre-se que no arrolamento, o pagamento do ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, ele pode ser postergado. Encerra-se o processo e depois, antes de fazer o registro, paga-se o ITCMD. Agora, no caso das custas processuais, se elas não forem pagas, o inventário não se finalizará aqui no arrolamento. Então, o que ele vai considerar é isso, bens do espólio. E, num segundo momento, os bens, sim, dos herdeiros. Porque quando no espólio só tem bens imóveis, por exemplo, não tem bens liquidáveis de plano, quem vai comprovar a falta de capacidade econômica são os herdeiros e o cônjuge sobrevivente. Se os herdeiros e o cônjuge sobrevivente não conseguirem fazer essa prova, o juiz vai indeferir. E com uma questão importante, a gratuidade ela é pessoal, não é porque, por exemplo, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, ele não tem condição de arcar com as custas, que essa benesse vai ser estendida aos herdeiros. Não, eventualmente podem ter 3 herdeiros, um recebe a benesse da gratuidade e os outros não conseguem comprovar que necessitam aí da gratuidade e o juiz determina que as custas sejam pagas. Isso é muito simples. No momento de se recolher as custas, vai se dividir o valor entre eles e aí a parte daquele que é o herdeiro beneficiado pela gratuidade processual vai se descontar e aí diminui-se o valor, obviamente, das custas processuais. Espero ter esclarecido essas questões. Quando você se deparar com uma situação como essa, então sempre verifique qual o valor dos bens do espólio e a condição econômica dos herdeiros. Se os herdeiros tiverem condição econômica e mesmo que não haja bens liquidáveis, ou seja, um valor reduzido, vai ter que recolher as custas processuais, não tem jeito. Agora, se o valor dos bens for um valor menor, ou mesmo que seja um valor maior, e não tenham bens liquidáveis, e então os herdeiros comprovarem que eles também não têm condições de efetuar o pagamento das custas processuais, eles fazem jus aí à benesse da gratuidade processual. Continue me acompanhando aqui, acompanhe as próximas aulas. Aqui também estou no canal, lá no YouTube, professora Egli Secone. Sigam, curtam o canal e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um abraço!